Para ganhar a vida, mãe solteira. Aceita limpar as feridas de um milionário, mas isso não estava no contrato. O que acontece depois vai te deixar sem palavras. Fique para descobrir. Paris desperta majestosa, banhada pela luz pálida da manhã que dança sobre o ferro forjado da Torre Eiffel e acaricia as águas do Sena. Na imponente mansão Beaumont-d'Aubry, as janelas altas deixam entrar a claridade que inunda um quarto digno de um rei. Diante do majestoso espelho de pé com uma moldura incrustada de safiras, Marceau ajusta os botões dourados de sua camisa branca, uma peça impecável que desafia a perfeição. O toque da seda é delicado, mas ao deslizar sobre sua pele parece um roçar de arame. O reflexo devolve uma imagem que ele ainda não consegue aceitar. Um homem elegante, preso em uma batalha silenciosa com seu próprio corpo. As manchas avermelhadas e irregulares que surgem pelo colarinho da camisa estão salpicadas de pequenas protuberâncias brancas, pústulas que parecem prestes a se romper. A pele ao redor está tensa, avermelhada, como um campo devastado por um incêndio que ainda não se extinguiu. Algumas áreas mostram crostas finas, sinais de uma batalha contínua entre seu corpo e a tranquilidade que nunca chega. Ele para por um instante, contemplando essas marcas tão visíveis quanto impossíveis de explicar. Olha para seus braços, e o pensamento surge, cruel, mas claro, como uma rachadura que se alastra sem aviso. A pele é um teatro sem cortina. Nem a seda mais fina pode esconder o que o corpo grita em silêncio. Fecha os olhos preso entre o desejo de se cobrir e o peso de revelar quem realmente é. Nenhuma roupa pode transformar o corpo, mas talvez sua mente pausa em um pensamento que lhe parece quase incômodo. Talvez ela possa mudar a forma como o mostramos ao mundo. O último botão é fixado com um clique decidido, e Marceau endireita os ombros. A camisa, impecável e perfeita, agora cobre sua pele como uma frágil promessa de normalidade. O homem que domina a alta costura está pronto para enfrentar o próprio mundo construído de máscaras. O silêncio é interrompido por uma leve batida na porta. O mordomo, vestido com um impecável traje preto, aguarda com a compostura inabalável que sua profissão exige. «Entre», responde Marceau, sua voz profunda e medida, mas com um tom de cansaço que ele não consegue esconder completamente. A porta se abre permitindo a entrada do mordomo, uma figura esculpida na cortesia que, inclinando-se ligeiramente, anuncia com precisão: «Monsieur, qual de seus automóveis o senhor deseja que seja preparado na entrada para sua partida?» «Esta manhã tanto faz», responde Marceau com voz apagada, mas firme. «Diga ao motorista que escolho ele». O mordomo assente com um gesto breve, um movimento tão preciso quanto o mecanismo de um relógio. Sem mais palavras, ele se vira e abandona o quarto com o mesmo silêncio meticuloso com que chegou. A porta se fecha atrás dele, deixando Marceau novamente sozinho com seu reflexo e seus pensamentos. A grandeza é um traje feito sob medida, mas de que adianta se o homem por baixo não encontra o seu tamanho? Momentos depois, Marceau se encontra no banco traseiro de seu Rolls-Royce Phantom, um veículo de um imponente verde esmeralda. Ao volante está Jean-Luc, seu motorista de confiança, impecável em seu uniforme preto. Assim que partem, Jean-Luc, com um tom respeitoso e profissional, rompe o silêncio. «Direto para a Maison de Couture, senhor?» «Sim, Jean-Luc. Como sempre», responde Marceau com um toque de amargura na voz, quase imperceptível. O peso de suas palavras paira no ar do habitáculo, tão opulento quanto silencioso. Deixar-se conduzir é abandonar o mapa, fechar os olhos e confiar que o destino já está traçado na curva de sua trajetória. O carro estaciona em frente ao imponente consórcio, um edifício de linhas modernas que se ergue como uma joia arquitetônica no coração de Paris. O nome Étoile Sauvage brilha discretamente em uma placa de ouro escovado sobre a entrada principal. Jean-Luc, com um gesto contido e humilde, apressa-se em abrir a porta traseira do Rolls-Royce Phantom. Marceau desce com sua aparência impecável, sua postura tão irrepreensível quanto suas roupas. No entanto,
Algo em seu olhar revela uma rachadura, um cansaço, apenas contido atrás da máscara de perfeição. Com uma leve inclinação de cabeça, o motorista fecha a porta e observa enquanto Marceau caminha em direção ao edifício. No amplo hall da grife, o mármore polido e as paredes de vidro refletem a opulência discreta da Étoile Sauvage. Marceau mal cumprimenta na recepção, sua mente presa em um turbilhão de pensamentos. Há em cada ser uma nota desafinada que tenta se camuflar na melodia. Mas a verdade, como um violino ferido, sempre encontra seu eco. Seu passo firme ecoa no chão, um som que parece sublinhar a solidão do lugar. Ele pressiona o botão do luxuoso elevador, cujas portas douradas se abrem instantaneamente com um leve zumbido. Dentro do elevador, uma nova figura o espera. Uma mulher pouco atraente, mas com um sorriso caloroso e sincero que contrasta com a frieza do ambiente, o cumprimenta educadamente. Bom dia, Monsieur Beaumont-d'Aubry. Penthouse. Ele apenas assente, lançando-lhe um olhar de lado carregado de indiferença. A mulher não parece se abalar e, após selecionar o destino, permanece em silêncio. Enquanto o elevador sobe, os olhos de Marceau se desviam para o imponente espelho que cobre uma das paredes. Seu reflexo lhe devolve a imagem do homem que o mundo idolatra. Elegante, atraente, invencível. Até que sua atenção recai sobre seu peito. Apesar do paletó, a peça exterior que cuidadosamente complementa sua luxuosa camisa branca, começa a surgir uma sombra sutil de umidade. O material, impregnado, começa a revelar o rastro da substância purulenta que emana de suas feridas, tão cuidadosamente encobertas. O horrorizado consigo mesmo desvia o olhar. Sua mandíbula se contrai e, naquele instante, toma uma decisão inabalável. Encontrar um couturier, um designer de alta costura discreto e habilidoso o suficiente para criar roupas exclusivas que possam esconder com sutileza essa imperfeição que o atormenta de maneira tão avassaladora, em contraste com toda a sua opulência. O camaleão engana com cores, a serpente se oculta entre sombras. O homem, por sua vez, veste máscaras de seda e encobre rachaduras com bordados, não para se proteger do mundo, mas para que este nunca descubra o peso de carregar sua própria imperfeição. O elevador para com um suave tilintar anunciando o penthouse. Marceau endireita os ombros, ajusta o colarinho da camisa como se fosse um escudo e se prepara para enfrentar mais um dia em seu reino de ilusões. Mais tarde, naquele mesmo dia, Marceau está em seu escritório no penthouse, um espaço dominado por uma imensa janela panorâmica que oferece uma vista privilegiada da Torre Eiffel. Sentado atrás de uma escrivaninha de ébano polido, olha para o horizonte, seus pensamentos presos em um redemoinho entre sua imagem pública e suas inseguranças mais profundas. Dentro de si, um desejo que nunca teve coragem de confessar o consome. Clémence Adeline Moreau, a mulher mais bela e sofisticada que ele já conheceu. Por anos, sonhou em se casar com ela, mas a simples ideia de que ela descobrisse sua condição o paralisa. Por isso construiu um muro de perfeição para proteger sua fragilidade, especialmente diante dela. Nesse momento, a porta se abre e Clémence entra com passos firmes, alta, elegante, com um casaco de lã negra perfeitamente ajustado. Ela avança em sua direção. Seu perfume de jasmim, delicado e envolvente, enche o ambiente antes mesmo de ela dizer uma palavra. Marceau se levanta para cumprimentá-la, seu coração batendo mais rápido enquanto seus olhos capturam cada detalhe de sua presença. Ela se inclina levemente para se aproximar de seu rosto, com a intenção de deixar um beijo em cada bochecha, um gesto que para ele sempre foi motivo de alegria contida, um instante em que pode sentir sua respiração. Mas então o olhar de Clémence se desvia para o centro de sua camisa de seda. Seus olhos param na pequena, mas visível mancha que revela o que Marceau tanto tentou esconder, uma traição silenciosa de seu corpo contra seus esforços de manter o segredo. Quel dégoût! Que nojo, Marceau! O que é isso? Clémence recua um passo, franzindo a testa. A expressão de desgosto em seu rosto é uma faca que atravessa Marceau. Seu mundo, construído sobre pilares de controle e aparência,
começa a desmoronar. A vergonha o paralisa, e pela primeira vez em anos sente que não consegue se esconder. Ele leva a mão ao peito como se pudesse conter a humilhação que o invade. Seu maior medo, que Clémence descobrisse sua imperfeição, se tornou realidade. E com isso, o sonho de confessar seu amor se distancia ainda mais. O coração, quando bate sem resposta, assemelha-se a um rio que deságua no deserto. Não se perde, mas também não dá vida. Marceau desce com sua aparência impecável, sua postura tão irrepreensível quanto suas roupas. No entanto, algo em seu olhar revela uma rachadura, um cansaço apenas contido atrás da máscara de perfeição. Ah, não é nada, Clémence. Um insignificante acidente com a gaveta. Já tinha esquecido, mas parece que minha pele insiste em lembrar, responde ele com um tom controlado, tentando minimizar a situação. Ainda bem, por um momento pensei que fosse uma ferida nojenta ou algo assim. Até me apavorei pensando que você tinha algum tipo de lepra, diz Clémence rindo alto, como se a ideia de algo tão grotesco fosse inconcebível em alguém como ele. Marceau abaixa a cabeça e esboça um sorriso tenso, seus lábios curvando-se apenas o necessário para parecer cúmplice do comentário, embora por dentro seus pensamentos fervam. O veneno mais cruel não vem da intenção, mas do riso despreocupado que não sabe o quanto fere. O dia chega ao fim. Marceau caminha pelo corredor de mármore do penthouse, seus passos ecoando no profundo silêncio que envolve o edifício. A luz do entardecer já começa a ceder lugar à escuridão, mas seu rosto permanece impassível como sempre. O relógio de parede marca a hora exata e sua sombra se estende em direção ao elevador, onde ele para por um momento. Com um gesto firme, aperta o botão do elevador. A porta se abre suavemente, mas algo o faz hesitar. O espaço vazio e desorganizado dentro do elevador, sem a presença da ascensorista, provoca nele uma imediata sensação de desconforto. Seu olhar frio e calculista percorre o vazio, e sua mandíbula se contrai. Um leve murmúrio de desaprovação escapa de seus lábios enquanto observa a incomum ausência. Isto é inaceitável, pensa, enquanto sua frustração se transforma em irritação. Não pago para que descumpram os horários. A incompetência não tem lugar no meu império. Determinadamente, Marceau pressiona o botão que leva diretamente ao subsolo, onde seu carro de luxo o aguarda. No entanto, em um impulso que parece romper sua rotina, seu dedo desvia para outro andar, para o departamento de serviços gerais. Planeja corrigir diretamente a empregada, pois a falta de disciplina o irrita mais do que qualquer outra coisa. As portas se abrem e Marceau caminha com passos firmes e rápidos pelo corredor. Seu olhar fixo está centrado no final do corredor, na porta fechada daquele departamento. A raiva o consome e sua expressão não deixa dúvidas. Ele está furioso. A arrogância veste-se de coragem, mas em seu íntimo carrega a fragilidade de quem teme ser igual. Finalmente ele chega à porta. Respira profundamente, numa tentativa breve de acalmar sua raiva, e a abre sem hesitar. O que o paralisa por um momento é a cena que vê diante de si. Ali está a ascensorista em um canto afastado da sala, sozinha, de costas para ele. Ela parece concentrada em algo em suas mãos, seu corpo curvado e seus movimentos lentos, quase furtivos. Marceau dá um passo à frente, a frustração ainda queimando dentro dele. Em um movimento rápido, avança até ela, sua voz ecoando como um trovão. O que diabos você está fazendo aí? Seu lugar é no elevador. A mulher se vira lentamente como se não esperasse a intrusão. Seu rosto, pouco atraente, ilumina-se com uma surpresa tímida, mas o que mais chama a atenção de Marceau é o que ela segura em suas mãos. Uma peça do uniforme que ela está costurando cuidadosamente à mão. O tecido azul parece amassado, mas os pontos são perfeitos, como se ela estivesse criando uma obra-prima a partir de algo insignificante. Marceau, ainda furioso e sem entender o contexto, observa incrédulo. A mulher, que parece não compreender completamente o que está acontecendo, está nervosa, o rosto corado enquanto mantém a cabeça baixa.
O julgamento alheio é o escultor de nossas imperfeições, mas é preciso lembrar que a pedra não se torna estátua até que a mão do artista lhe dê forma. Não voltará a te acontecer, senhor, diz ela nervosa, tentando manter o olhar. O milionário, sem prestar atenção em suas palavras, continua com os olhos fixos na peça do uniforme que ela segura, estudando cada detalhe da costura como se não pudesse desviar o olhar da perfeição que encontra ali. A mulher, visivelmente nervosa, sente-se obrigada a dar uma explicação, mas ele não parece ouvir o pedido de desculpas que ela oferece. Perdão, senhor, começa hesitante. É que, ao sair do elevador, parte do uniforme ficou preso na porta, e ao tentar soltá-lo, ele rasgou. Não quis pedir outro, já que acabei de recebê-lo, então decidi consertar eu mesma. Vi que já estava quase na hora de sair e pensei que... Marceau permanece em completo silêncio, observando a peça em suas mãos com uma atenção inabalável. Não demonstra nenhum sinal de ter ouvido suas palavras. Seu rosto permanece impenetrável. Finalmente, após o que parece uma eternidade, ele ergue o olhar e pergunta, com uma voz grave e firme: "Pode me explicar como faz isso?" A mulher, confusa e sobrecarregada pela situação, hesita. "Não entendo, senhor." Sua resposta é quase um sussurro, mas ele não parece satisfeito com a falta de explicação. Como consegue essa costura perfeita apenas com as mãos? Insiste Marceau, sua atenção ainda fixa no trabalho. "Deixe-me ver isso." Ela demora a reagir. "Você não me ouviu? Quero examinar essa peça." Envergonhada, aproxima-se lentamente dele e entrega a peça do uniforme, com as mãos trêmulas e o rosto ruborizado. Marceau aproxima a peça de seus olhos e a submete a um escrutínio minucioso. "Onde aprendeu a fazer isso?" pergunta agora com um tom diferente, que revela uma certa fascinação em contraste com sua atitude severa. Ela, ainda corada e um tanto surpresa com o interesse do milionário, respira fundo e responde com um leve sorriso. "Minha mãe me ensinou quando eu era pequena. Ela consertava roupas na vizinhança. Sem recursos, fazia tudo à mão. Depois de alguns anos, conseguiu juntar o suficiente para comprar uma máquina simples." Ela faz uma pausa breve, como se fosse envolvida pela memória. Marceau a observa, interessado, embora ainda mantenha sua rigidez característica. "Quando minha mãe ficou doente, precisei vender a máquina para pagar o tratamento dela, mas não foi suficiente. Ela partiu, deixando em mim gratidão e tudo o que sei." Sua voz suaviza ao final, com o brilho de uma lágrima. Marceau, ainda observando a peça com cuidado, rompe o silêncio com sua voz profunda e direta. "Qual é o seu nome?" Ela, um pouco surpresa e nervosa, abaixa o olhar por um instante antes de responder timidamente. "Pia Eglina, senhor." Ele a encara fixamente com uma expressão indecifrável e declara com voz firme: "Pia Eglina, você está demitida como ascensorista." As palavras caem como um golpe. Pia não consegue conter as lágrimas que começam a rolar por seu rosto enquanto cobre a face com as mãos, tentando esconder sua dor. No entanto, antes que ela consiga dizer algo, ele continua, com um tom firme, mas inesperado. "Pegue suas coisas, você vem comigo para minha mansão. Estou oferecendo um novo contrato de trabalho." Ela, ainda em choque, murmura entre soluços, levantando o olhar de leve. "Muito obrigada, senhor." "O que devo fazer? Posso limpar, cozinhar?" Ele a interrompe bruscamente, cortando qualquer pergunta com um gesto severo. "Você tem 30 segundos para pegar suas coisas, e não faça perguntas." O silêncio que se segue parece eterno, enquanto ele se vira e caminha em direção à porta. Ela, paralisada, reúne forças para se mover. As coisas mais inesperadas têm um jeito desajeitado e belo de nos mostrar quem somos. Às vezes, uma costura mal feita basta para desfiar um destino. Naquela noite, o elegante Rolls-Royce Phantom, em um brilhante tom verde esmeralda, parou diante da majestosa mansão de Marceau Beaumont d'Aubry. O som das rodas desapareceu na noite, enquanto Jean-Luc, o motorista de confiança com seu impecável uniforme preto, apressou-se em abrir a porta traseira do luxuoso veículo. Pia desceu ao lado do milionário.
Marceau Beaumont-d'Aubry. Ela, boquiaberta, olhou para a mansão à sua frente. Pia, esta será sua nova casa por tempo indeterminado, contanto que cumpra a primeira cláusula do contrato, disse Marceau. Qual, senhor? Perguntou ela confusa. Discrição absoluta, respondeu ele sério. Pia, ainda sem entender completamente, assentiu com firmeza. Eram cerca de 9 da noite quando Pia, já instalada em um dos quartos da mansão, recebeu instruções do milionário por meio da empregada. Ela deveria descer ao escritório, onde ele a esperava. Com seu vestido simples, que contrastava com o luxo do local, e sua aparência desleixada, desceu as escadas com passos inseguros, mas decididos. Chegou ao escritório, conforme indicado pela empregada. Tocou suavemente na porta e a voz firme do milionário rompeu o silêncio vindo do interior. Entre, Pia. Marceau estava de costas, vestindo uma camisa de seda branca que brilhava levemente sob a luz tênue. Quando ela cruzou o umbral, ele se virou para ela. Seu olhar não transmitia emoção alguma, mas sua presença era imponente. Aqui estou, senhor, como ordenou. Diga o que devo fazer. Sem dizer uma palavra, ele começou a desabotoar, um a um, os botões dourados de sua luxuosa camisa muito lentamente diante dela. Pia, observando com inquietação, franziu a testa e, embora tentasse manter a compostura, seu desconforto era evidente. O que está fazendo, senhor? Não, eu não vim aqui para isso, exclamou, quase sem conseguir evitar. A milionário a olhou então com dureza, seu rosto rígido com um leve toque de desdém. Seu tom tornou-se mais sério e frio. Você acha que eu gosto de você? Pensa que eu proporia algo indecente, como se fosse muito atraente? Não se iluda comigo. Você não está aqui para isso. Pia ficou petrificada. Seu rosto empalideceu e sua respiração tornou-se ofegante. Mas você está se despindo na minha frente? Disse, sua voz trêmula, incapaz de esconder o tom de alarme. O milionário ignorou suas palavras. Lentamente desabotoou o último botão de sua camisa de seda, deixando-a cair aos seus pés com um leve sussurro. O que apareceu diante de Pia não era a figura que ela esperava, nem o semblante altivo e orgulhoso que imaginara. O peito do homem estava marcado por um repugnante mapa de feridas avermelhadas, cada uma coberta por pústulas que indicavam uma condição crônica e avançada. O olhar de Pia para aquela visão a fez estremecer, enquanto um nó se formava em sua garganta. Ao longe podia sentir o odor de uma enfermidade que, embora estranha ao seu mundo, a invadia naquele momento. Agora a cena tomava outro rumo. Ela não estava mais diante de um milionário, mas de um homem completamente frágil e vulnerável, envolvido, muito provavelmente, em seus próprios medos. Como pode ver, disse ele, sofro de uma doença. Preciso que você seja minha costureira pessoal. A borboleta caída, sem asas reluzentes, é vista como uma criação quebrada, um ser cujo abandono é claramente visível para todos. Marceau subestimava a mulher, pensava internamente. Ela aceitará este trabalho apenas pelo dinheiro. Tocar em mim para tirar as medidas será tão repugnante para ela quanto é para Clemenceau, meu amor platônico, imaginar-me coberto de feridas. Para sua grande surpresa, Pia aproximou-se com um olhar curioso. De repente, suas mãos, que tinham um toque surpreendentemente suave, pousaram sobre uma das feridas pustulosas com uma delicadeza impressionante. Marceau sentiu como se ela lhe transmitisse uma ternura inesperada. Ele tentou afastá-la, dizendo: "Não precisa tocar nisso tão repugnante. Apenas o necessário para tirar as medidas." Ela parecia absorta naquele mundo de feridas. De repente quebrou o silêncio. "Sabe, senhor, minha mãe sofreu com escaras. Cuidei dela até o último momento. A beleza na pele que fala, clamando silenciosamente pelo amor mais perfeito." O milionário sentiu um tremor diante de suas palavras, pensando: por que Clemence, a mulher mais bela do mundo, a própria perfeição em forma humana, não pode pensar como esta simples costureira? Minutos depois, Pia começou a deslizar a fita métrica pelo corpo do milionário, sem demonstrar qualquer repulsa pelo mapa de pápulas e bolhas purulentas que marcavam sua pele.
O corpo de Marceau parecia um quadro desgastado, com manchas que se espalhavam do pescoço às pernas, como se o tempo e a riqueza houvessem decidido deixar nele uma marca indelével. No entanto, Pia permaneceu serena, focada em sua tarefa. A fita métrica fria e precisa deslizava suavemente pelas irregularidades de sua pele, enquanto ela media cada parte com uma calma que contrastava com a grotesca cena diante de seus olhos. A verdade nunca pede permissão. Desliza sem pudor, e em sua passagem revela o que se tenta calar. Pia o olhou diretamente nos olhos com uma serenidade que contrastava com o sofrimento evidente de Marceau. Sua voz, suave mas decidida, quebrou o silêncio carregado de desconforto. Senhor, já considerou limpar as feridas com óleo essencial de melaleuca? Ouvi dizer que tem propriedades anti-inflamatórias e antissépticas. Marceau, ainda com os olhos fixos em suas próprias pústulas, respondeu com um tom carregado de desdém. Sinceramente, não sente repulsa de ver o que está vendo e tocar o que está tocando? Isso não a desagrada? Pia continuou olhando-o inabalável, com uma compreensão que parecia maior do que ele podia compreender. Ela deu um passo à frente e, com um leve sorriso, respondeu. A verdadeira repulsa não está no que os olhos veem, mas no que a alma se recusa a aceitar. O que toco, toco com respeito, porque todo ser em sua forma mais vulnerável tem um valor que só quem sabe enxergar compreende. As palavras de Pia caíram como uma chuva suave sobre o coração endurecido de Marceau, que por um momento sentiu algo se mover dentro dele. Um estremecimento percorreu seu corpo, e o peso da vergonha começou a se dissolver. No dia seguinte, o sol entrava delicadamente pelas grandes janelas do ateliê da mansão, iluminando cada canto do espaço de trabalho. Do lado de fora, os jardins pareciam uma pintura viva, com árvores que dançavam ao ritmo do vento e flores vibrantes em todas as cores. Pia estava lá inclinada sobre a mesa de corte, com um caderno de anotações aberto à sua frente. Diante dela, uma coleção de tecidos que pareciam sussurrar histórias. Seda italiana de um branco puro, linho francês de toque suave e algodão egípcio com um brilho delicado. Este é perfeito, sussurrou para si mesma, enquanto deslizava os dedos pelo tecido com a delicadeza de quem encontra algo especial. Sem perder tempo, começou a trabalhar no molde. Pia não era uma profissional treinada em alta costura, mas suas mãos habilidosas e seu instinto a guiavam com uma precisão natural. De repente ela parou. Seu olhar se ergueu e se perdeu no horizonte que os ventanais ofereciam. Lá fora, os jardins da mansão pareciam se estender ao infinito. Um pensamento cruzou sua mente como o toque de uma brisa. Cuidar do outro é aprender a ler a poesia escrita em suas cicatrizes, entender que cada marca conta uma história e oferecer nossas mãos como novas páginas para continuar escrevendo com esperança. Com ânimo renovado, voltou à sua tarefa, os raios de sol iluminando suas mãos enquanto dava forma ao início de uma peça que não apenas vestiria, mas também curaria. O dia passou. O crepúsculo da tarde envolvia a mansão em tons de âmbar e violeta, tingindo o céu com um dramatismo alheio ao humor do homem que voltava para casa. Marceau Beaumont d'Aubry desceu do elegante Rolls-Royce Phantom com a mesma expressão austera de costume. Jean-Luc, o motorista, abriu a porta traseira com sua precisão habitual. Marceau não disse uma palavra, nem mesmo um leve gesto de agradecimento, e seguiu decidido para o interior da mansão. Havia sido mais um dia difícil no consórcio, marcado por decisões complexas e uma irritação crescente que apenas aumentava ao pensar em Clémence. Ela, a mulher mais bela do mundo, com sua elegância inatingível, permanecia fora de seu alcance. Cada dia que passava sem confessar seu amor o afundava ainda mais em um abismo de insegurança. Marceau subiu rapidamente as escadas com o olhar fixo à frente, sem parar para cumprimentar ninguém. Sabia que Pia provavelmente ainda estaria no ateliê, perdida em seu trabalho, mas não tinha energia nem vontade de procurá-la. Ao chegar ao seu quarto, abriu a porta e o que viu o deixou paralisado. O ar estava impregnado de um perfume singular. Óleo de calêndula e groselha negra, combinados com um toque sutil de incenso de copaíba. Essas notas, coroadas por um leve aroma herbal de confrei,
Pareciam pensadas para aliviar tanto a pele quanto a alma. Marceau entrou lentamente, como se cada passo o mergulhasse mais em um mundo de aromas suaves e curativos, transformando o quarto em um santuário inesperado. Então ele olhou para a cama. O que viu o impactou. 3 camisas dispostas com uma precisão quase cerimonial sobre a luxuosa colcha. Cada peça parecia contar uma história diferente, mas juntas formavam uma obra-prima que transcendeu o design. Sob a luz suave, os tecidos brilhavam como se guardassem segredos tecidos com devoção. Ao lado delas, uma nota impecável parecia esperar para ser lida. Senhor Marceau, preparei um banho de óleos essenciais e flores com o qual costumava cuidar da minha mãe. Por favor, aproveite-o enquanto cura-se de dentro para fora. Depois, experimente cada peça que desenhei pensando em deixar espaço para cada marca de sua pele, para que o atrito não o machuque, sem que perca a elegância de uma peça de vestuário requintada, feita com o design do amor e o tecido do coração. Lembre-se de que cada cicatriz conta uma história. Não tenha vergonha disso. Permita que estas mãos não apenas cosem em segredo para você, com a discrição que busca, mas que, ao mesmo tempo, dancem sobre sua pele com ungüentos curativos, pois, para quem acredita, tudo é possível. Atenciosamente, Pia. Marceau ficou imóvel, segurando o bilhete, tremendo de emoção. As palavras ressoavam em sua mente, não apenas pela bondade que continham, mas por algo mais profundo. A conexão que parecia surgir desse ato, como se Pia tivesse entendido algo que ele mesmo não conseguia admitir. Naquele momento, algo dentro dele se quebrou e ele caiu de joelhos, envolto em lágrimas. Naquela noite, o milionário desceu para jantar no luxuoso comedor da mansão. Marceau, vestido com uma das camisas confeccionadas naquele mesmo dia por Pia, desfrutava do toque leve da peça, uma carícia inesperada que contrastava com o peso de seus pensamentos. O banho preparado por Pia havia acalmado sua pele e seu espírito, mas não sua mente. Ainda não conseguia entender como uma mulher tão humilde, uma simples ascensorista até o dia anterior, poderia ser capaz de tamanha rapidez e maestria, como se fosse uma designer de alta costura, superando suas expectativas. Pela primeira vez em anos, enquanto comia sozinho em seu luxuoso comedor, sentiu o peso esmagador da solidão. Quando estava prestes a levar o primeiro pedaço à boca, o som de passos leves fez com que olhasse para a entrada. Uma criada se aproximou da mesa com um toque de nervosismo em seus movimentos. Senhor, desculpe interromper, mas no salão principal está a senhorita Clemens. Ela acabou de chegar. Deseja que eu a faça passar para o comedor? Perguntou com a voz ligeiramente trêmula. Marceau sentiu seu coração começar a bater forte. Sua garganta se secou e, em um instante, uma onda de suor o invadiu. Por um momento, suas mãos tremeram sobre o toalha de linho. Sim, imediatamente. O que está fazendo aí parada? Não a faça esperar, respondeu com uma emoção quase incontrolável que traía sua habitual compostura. A criada assentiu rapidamente, inclinando ligeiramente a cabeça antes de sair com passos apressados para seguir suas instruções. Ver ao contrário é a arte de criar ilusões. Mais tarde ou cedo, o mundo endireita os espelhos e devolve a verdade à vista, embora doa olhar. O salão do comedor se encheu de uma energia diferente no momento em que Clémence Adeline Moreau fez sua entrada. Sua silhueta, envolta em um elegante vestido preto de linhas impecáveis, parecia flutuar sobre o chão. A luz dos candelabros iluminava cada maravilhoso traço dela com uma graça que parecia quase irreal. Marceau ficou boquiaberto, incapaz de disfarçar o impacto que a presença de Clémence causava nele. Ela era a perfeição feita mulher. Inalou profundamente, capturando o aroma intoxicante de seu perfume. Uma mistura cara e delicada que evocava flores de jasmim e bergamota. Sorriu encantado. Esta noite você está mais radiante do que nunca, disse Marceau com um tom que traiu sua adoração. Que mulher poderia encontrar em você uma única imperfeição para apontar? É impossível. Clémence parou diante dele, olhando-o com uma mistura de coqueteria e curiosidade. Ele se levantou imediatamente.
seus movimentos impregnados de uma cortesia que parecia reservada apenas para ela. Curvou-se ligeiramente, oferecendo o duplo beijo habitual, embora para Marceau aqueles instantes se sentissem como o prelúdio de um paraíso que sempre lhe seria negado. Enquanto ambos se sentavam, Clémence deixou que seu olhar vagasse por um instante pela camisa impecável que Marceau vestia. Seus olhos brilharam com uma admiração genuína ao notar a qualidade do design. «É de Auguste ou de Pierre?» perguntou com um tom de interesse refinado, deslizando o dedo indicador ligeiramente no ar para apontar a peça. «Não consigo discernir tão magistral design, Marceau». Ele esboçou um sorriso controlado, mas internamente agradecia cada fibra da camisa por fazê-lo parecer digno de seu olhar. «É de um novo designer que estou experimentando para a marca», respondeu com um ar casual, cuidando para não revelar mais do que o necessário. Clémence semicerrou os olhos, inclinando-se para ele com um gesto que denotava seu interesse. «Ele não desenha roupas femininas?» perguntou com um tom de coqueteria na voz. «Nas suas mãos devo parecer uma deusa». Marceau a olhou fixamente, seus olhos falando mais do que suas palavras poderiam transmitir. «Já é», disse sua voz carregada de uma sinceridade que escapou sem controle. Um breve silêncio caiu entre eles. Clémence piscou, e pela primeira vez, o véu de sua indiferença habitual pareceu se rasgar ligeiramente. Ela compreendeu naquele instante. Marceau Beaumont-d'Aubry estava perdidamente apaixonado por ela. Quando alguém bebe do olhar do outro como se fosse o último manancial, quem segura o cântaro carrega o poder da vida ou da sede. Dar goles de esperança ou esvaziá-lo de uma vez é o dilema de quem sabe que possui o coração alheio. Clémence sentou-se com a graça de uma rainha, deixando que a atmosfera do salão de jantar, adornada com luzes quentes e suaves, se impregnasse de sua presença. O jantar transcorria maravilhosamente, repleto de risos leves, olhares intensos e um vai e vem de palavras que pareciam dançar entre coqueteria e admiração. Marceau, cativado por cada gesto seu, não conseguia desviar os olhos. Ela era mais que uma mulher para ele. Era o maior sonho de sua vida. Entre brindes e elogios à noite, a velada atingiu seu ponto culminante quando Clémence, com a taça delicadamente segurada entre os dedos, levantou o olhar para ele com uma expressão que misturava travessura e decisão. «Sabe, Marceau», disse com a segurança de quem sabe manusear a arte da sedução. «Você é realmente atraente». Fez uma breve pausa, deixando que o silêncio carregasse o peso de suas palavras. «Vou ser direta com você. Essa camisa te cai tão bem que me faz imaginar o que há debaixo dela, com uma curiosidade que eu gostaria de satisfazer esta noite. A luz romântica de velas no seu quarto». O impacto dessas palavras caiu sobre Marceau como um raio numa noite clara. Sua mente por um momento ficou em branco, presa entre a incredulidade e o desejo que aquelas frases despertaram nele. Ele passou de se sentir insignificante a ter a chance de tocar o céu com as mãos. «A mulher mais bonita da criação está insinuando-me dar o privilégio de...» balbuciou, sua voz traindo a mistura de euforia e nervosismo que o percorria. Não conseguiu terminar a frase, temendo que fazê-lo quebrasse o feitiço daquele instante. Clémence soltou uma risada suave com a naturalidade de quem sabe perfeitamente o efeito que causa. Olhou diretamente para ele, cravando seus olhos nos dele como se não houvesse canto onde ele pudesse se esconder. «Sim, Marceau, exatamente assim», disse com voz sedutora, inclinando-se ligeiramente para ele. «Ver o amanhecer juntos...» Marceau sentiu o ar do salão de jantar se tornando irreal. A mulher que ele idealizara por tanto tempo acabara de lhe oferecer um momento que ele jamais se atreveu a imaginar. Engoliu em seco e, com uma mistura de adoração e espanto, disse: «Acredite, não saberei se você é real ou uma miragem de tanta beleza esmagadora que você possui». Parou por um instante, tentando recuperar o controle de seus pensamentos. «Fique à vontade no meu quarto, o primeiro à frente das escadas. Eu vou para o meu escritório por um tempo resolver um assunto urgente e logo estarei com você, minha belíssima Clémence». Ela assentiu satisfeita e se levantou com a mesma graça com que havia chegado.
Sua figura se deslizava pelo corredor e Marceau a seguiu com os olhos, paralisado pela sua beleza, até que ela desapareceu atrás da grande escada. Só então permitiu que um suspiro profundo escapasse de seu peito, o eco da noite ainda reverberando em sua mente. Com passos lentos ele se levantou, mas não em direção ao seu escritório, seus pensamentos divididos entre a euforia e um temor latente que não podia ignorar. É curioso como, na desesperança, buscamos escudos improvisados, acreditando que com um golpe certeiro mudaremos o rumo da tempestade, sem perceber que o vento já sopra contra toda a esperança. Na silenciosa penumbra da mansão, Marceau parou em frente à porta do simples quarto onde Pia descansava. Seus nós dos dedos bateram forte, com uma urgência que reverberava pelo corredor. "Pia, abra rápido!" ordenou sua voz carregada de desespero. A porta se entreabriu e apareceu o rosto sonolento e pouco atraente da costureira. Seus olhos refletiam confusão e um pouco de alarme. "Senhor?" perguntou enquanto terminava de abrir. "O que precisa? Está com dor em alguma área da sua pele? Algo deu errado com a camisa?" Marceau não esperou uma resposta nem permitiu que o desconcerto de Pia crescesse mais. Em seu rosto estava estampada a expressão de alguém encurralado por uma situação iminente. "Siga-me imediatamente para o ateliê de costura. É uma questão de vida ou morte." Disse, e sem esperar um sim, girou sobre os calcanhares e começou a caminhar com passos largos e apressados. Pia, com os cabelos levemente desordenados, pegou um chale que estava pendurado ao lado da porta e o seguiu sem fazer mais perguntas. Ao chegar ao ateliê, Marceau fechou a porta atrás deles, certificando-se de que estavam completamente sozinhos. O luxuoso espaço parecia um santuário de criatividade, parado no tempo, iluminado apenas pela luz suave de uma lâmpada que derramava seu brilho sobre uma amostra de tecidos. "Você não deve sair daqui esta noite", disse ele, sua voz tingida de um nervosismo que nunca tinha mostrado antes. "Preciso que me ajude a disfarçar essa doença. Tenho um compromisso e não posso me dar ao luxo de parecer mal." Marceau respirava com dificuldade. Sua postura altiva parecia ter desaparecido, deixando no lugar um homem temeroso, preso em sua própria insegurança. Pia o olhou por um instante sem responder. Suas mãos se uniram na frente dela, como se naquele gesto encontrasse um ancla. Então, após uma pausa que pareceu durar uma eternidade, levantou a cabeça e, com uma calma que contrastava com a urgência de Marceau, respondeu: "Senhor, antes de costurar é preciso conhecer o tecido. Os leões carregam cicatrizes na juba e continuam sendo reis. Os chifres quebrados do cervo não tiram sua coroa sobre os campos. Já viu uma águia esconder suas asas rasgadas após uma tempestade? Por que você acha que precisa se esconder quando até eles carregam suas histórias com orgulho?" Marceau engoliu em seco, tremendo sob o peso daquelas palavras que pareciam tocar algo que ele havia guardado por anos. Pia continuou, dando um passo em direção a ele. "Quem ama, Senhor, não vê nas cicatrizes imperfeições. Vê mapas de coragem, porque amar alguém é entender que até a pele mais ferida pode guardar beleza. E esconder o que é real não mudará o que está dentro." Fez uma pausa, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que parecia desafiá-lo. "Você quer cobrir suas cicatrizes para se mostrar perfeito? Ou prefere que quem o olhar veja um homem que lutou e continua aqui, de pé?" Marceau sentiu sua fachada desmoronar. Sua garganta se apertou e o eco daquelas palavras reverberou em sua mente como uma sinfonia que o forçava a pensar além de seus medos. Mas foi vencido por seu orgulho. "Bobagens! São apenas palavras, Pia!" exclamou Marceau com um tom severo, enquanto seu rosto voltava a se endurecer. "Faça o que eu te digo. Faça uma dessas curas que você sabe fazer e cubra minhas feridas. Faça a mágica para que elas não apareçam à luz das velas." A mente tinge de cores o que vê e ajusta o volume do que ouve, moldando a realidade de acordo com suas fantasias preferidas. Pia, com movimentos rápidos mas precisos, invadiu a cozinha como um sussurro no meio da noite, em busca de tudo o que era necessário. Ao retornar ao ateliê, Pia encontrou Marceau sentado, esperando, seu torso nu exposto à luz suave da lâmpada.
As chagas em sua pele pareciam estrondosas, enquanto sua expressão permanecia rígida, como uma máscara que escondia sua vulnerabilidade. Pia, sem qualquer sinal de desgosto, se ajoelhou ao lado dele com uma calma que o desarmou. Com um pano macio umedecido em água morna, Pia começou a limpar cada ferida. Marceau, ao sentir suas mãos como carícias suaves sobre seu corpo, fechou os olhos. Em sua mente, ressoavam pensamentos que ele nunca se atreveu a dizer em voz alta. O toque de suas mãos é tão agradável que esqueço o segredo da minha imperfeição. Apesar de não ser bonita por fora, ela tem outro tipo de beleza interior. Uma beleza que acaricia a alma e não apenas a pele. Pia untou algo nos dedos e, como quem deposita uma gota de chuva em uma folha, aplicou mel morno e óleo nas feridas. Seus movimentos eram pausados, quase cerimoniais, enquanto murmurava suavemente. A pele não guarda apenas as cicatrizes do corpo, mas também as da alma. Este alívio é para ambas. O ambiente ficou em silêncio, quebrado apenas pela respiração tranquila de Marceau, que começava a se sentir envolto em uma estranha paz, como se aquelas mãos estivessem devolvendo uma parte de si mesmo que ele havia perdido há muito tempo. A tranca do ateliê se abriu com um leve rangido, quebrando a atmosfera de concentração e delicadeza. Uma pequena figura apareceu na porta, seus grandes olhos curiosos explorando o ambiente timidamente. Era uma menina de cerca de 10 anos, com um vestido simples e o cabelo escuro preso em 2 tranças. — Mamãe, já terminou? Perguntou com uma voz doce, carregada de inocência. Pia, que até então parecia imperturbável, ficou imediatamente pálida. Soltou o pano que segurava e se levantou abruptamente, indo em direção à porta com passos rápidos. — Constanza! Exclamou com uma mistura de surpresa e preocupação. — O que você está fazendo aqui? Não te pedi para não sair do quarto? A menina abaixou os olhos, mordendo os lábios, como se soubesse que havia cometido um erro. O milionário, que até então observava a cena com crescente desconforto, franziu a testa e endireitou as costas. Seu olhar, carregado de questionamentos, se fixou primeiro na menina e depois em Pia. — Você pode me explicar o que sua filha está fazendo nesta casa e como a trouxe pelas minhas costas? Perguntou com voz firme, sua presença ecoando no ateliê. Pia respirou fundo, como se tentasse reunir coragem para enfrentar aquele questionamento. Olhou para baixo e pegou a mão de Constanza, como se buscasse consolo na pequena figura, antes de responder. — Constanza é minha irmã. Eu sou como sua mãe. Ela tinha meses de vida quando nossa mãe morreu. Por isso, ela me chama de mamãe. Sei que devia ter pedido permissão para trazê-la, mas pensei que seria apenas para me despedir. Sei que o senhor não admite indulgências, senhor. Marceau franziu ainda mais a testa, sua expressão se endurecendo com cada palavra. O ar no ateliê ficou pesado. Com voz firme e cheia de desaprovação, ele disparou. — Eu detesto mentiras, Pia. Você devia... Antes que ele pudesse terminar a frase, Constanza, com uma coragem infantil que desarmava qualquer barreira, se aproximou com passos pequenos, mas decididos. Seus grandes olhos se ergueram para o milionário e sua voz doce e sincera quebrou a tensão. — O que é isso no seu corpo, senhor? Posso ajudar também, assim como minha mãe? Pia é muito boa, não a repreenda por minha causa. Marceau ficou congelado, suas palavras morrendo na garganta. A inocência de Constanza perfurou a armadura de sua raiva e, antes que pudesse controlá-la, um leve sorriso escapou de seus lábios, quase involuntário. Suspirou profundamente, liberando um pouco da rigidez que o dominava. Finalmente, assentiu lentamente e murmurou. — Tudo bem. Assim acaba mais rápido. Preciso ganhar tempo. Constanza sorriu amplamente e se virou para Pia, que a observava com uma mistura de surpresa e alívio. Ambas se prepararam para continuar a tarefa, sob o olhar do homem que, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu um momento de conexão genuína com as pessoas à sua frente. A beleza exterior é semelhante a uma flor que murcha ao primeiro inverno, mas a beleza interior é o caule que permanece, mesmo quando o vento arrasta as pétalas para o esquecimento. O milionário disse com um tom que misturava impaciência e autoridade.
Agora cubram essas manchas com algo, já que estão limpas. Pia assentiu com calma e se virou para Constanza, que observava com curiosidade e preocupação. Constanza, vai rápido até o quarto e traz minha bolsa de maquiagem, mas faça isso com discrição, sem fazer barulho. Sem dizer uma palavra, Constanza saiu correndo em silêncio, seus pequenos passos ecoando levemente pelo corredor. Marceau Beaumont-d'Aubry, ainda sentado, observava enquanto Pia organizava o pequeno espaço do ateliê, se preparando para o que viria a seguir. A espera parecia interminável, embora apenas alguns minutos se passassem. Quando Constanza retornou, seu rosto refletia um orgulho infantil enquanto entregava a bolsa. Já trouxe tudo, mamãe. Pia pegou a bolsa e a abriu com cuidado, retirando bases e corretivos, pincéis. Sem perder tempo, ambas se concentraram na tarefa. Pia pegou uma base líquida de alta cobertura e começou a aplicá-la com um pincel plano. Enquanto Constanza, seguindo suas instruções, usava uma esponja para difundir as bordas com movimentos suaves e uniformes. Cada pincelada é uma tentativa minuciosa de ocultar a verdade que Marceau teme mostrar. A mistura de texturas e tons busca igualar sua pele, camuflando as marcas que tanto esforço lhe custaram esconder até aquele momento. Embora a tarefa seja árdua e meticulosa, ambas trabalham em sincronia, como se compartilhassem um propósito comum. O silêncio do ateliê é preenchido pelo som das ferramentas roçando contra a pele, pela respiração pausada de Marceau e pelo suave sussurro das palavras que Pia murmura para Constanza, orientando seus movimentos. Marceau, por sua vez, fecha os olhos, permitindo que as mãos de Pia trabalhem sobre ele. Sua mente vagueia, perguntando-se como alguém tão humilde e simples pode ser tão habilidosa, tão paciente e, de algum modo, tão reconfortante ao tocá-lo. Logo depois, uma voz feminina ecoou do outro lado da porta do ateliê, clara e melodiosa, mas carregada de curiosidade e autoridade. Marceau, você está aí? Era Clémence. Sua voz refinada era inconfundível. Marceau palideceu imediatamente. A cor sumiu de seu rosto como se a vida mesma quisesse escapar, deixando-o preso entre o medo e a perplexidade. Com um movimento rápido da mão, indicou a Pia e Constanza que se escondessem no banheiro do ateliê, enquanto ele se vestia. Sua voz era um sussurro urgente. Rápido, escondam tudo e não saiam de lá até eu ter ido. Pia não hesitou, pegou a mão de Constanza e juntas correram para o pequeno banheiro, fechando a porta com cuidado para não fazer barulho. Marceau respirou fundo, endireitou sua postura e, com uma voz que tentava soar relaxada, respondeu: Sim, Clémence, estou aqui. Pode entrar. A porta se abriu suavemente, revelando a figura elegante de Clémence. Seu vestido preto, impecável e justo, destacava sua postura majestosa. Ela entrou no ateliê com uma mistura de graça e determinação. Cansei de esperar você no seu quarto, disse ela, seu tom ligeiramente brincalhão, mas tingido de reprovação. Saí para te procurar e percorri a mansão sem sucesso. Então, achei que vi a silhueta de uma menina entrando aqui e quis segui-la. Marceau sentiu seu peito apertar. Uma pequena gota de suor escorreu pela sua têmpora, mas ele tentou disfarçar com uma risada nervosa. Uma menina aqui? Respondeu, forçando um sorriso enquanto cruzava os braços, com aparente confiança. Impossível. Ninguém da minha equipe tem filhos aqui. Você sabe como sou exigente. Clémence inclinou a cabeça, observando-o com um sorriso encantador. Ela deu um passo mais perto dele, seus olhos explorando o ambiente. É verdade, respondeu com um ar de satisfação. Mas gosto que você seja exigente. Assim você vai apenas atrás do mais exclusivo e refinado, como eu. Ela se aproximou lentamente, insinuante, com os lábios curvados em um sorriso enigmático. A tensão se acumulava no ar do ateliê, enquanto Clémence se aproximava cada vez mais, seus olhos fixos nele, enquanto Marceau se empenhava em manter bem guardado desesperadamente o segredo oculto por trás de sua fachada de perfeição. As mãos de Clémence, delicadas mas firmes, pousaram sobre o peito de Marceau, enquanto sua voz soava suave e autoritária. Não consigo esperar. Essa camisa nova fica tão bem em você.
Vamos, me mostre seu torso. Deve ser impressionante. Marceau sentiu como se o chão sob seus pés desabasse. Sua mente procurava freneticamente uma desculpa, uma forma de evitar o que parecia inevitável. Sua garganta estava seca, sua respiração acelerada, mas conseguiu murmurar: Vamos para o meu quarto. Lá estaremos mais confortáveis. Clemence semicerrou os olhos, claramente divertida com seu nervosismo, e com um sorriso que mostrava sua intenção de não ceder, respondeu: Qual é a pressa, Marceau? Antes que ele pudesse reagir, suas mãos habilidosas se moveram rapidamente, desabrochando os primeiros botões de sua camisa com uma destreza que o deixou sem palavras. Clemence, espera, logrou balbuciar, estendendo as mãos em um movimento desajeitado, tentando impedi-la. Mas ela estava decidida. Em um piscar de olhos, a camisa de seda escorregou dos ombros dele, revelando seu torso. Marceau ficou imóvel como uma estátua presa em um momento de vulnerabilidade absoluta. Sua mente gritava, enquanto o medo o invadia completamente. Será que a maquiagem foi suficiente? Ela vai perceber? Clemence parou por um instante, seus olhos examinando cada centímetro da pele dele. Seu rosto não mostrava nenhuma emoção clara. Sua expressão era um enigma que fazia o coração de Marceau bater forte, como se estivesse prestes a se partir em 1000 pedaços. Ele não ousava respirar, aguardando o veredicto que Clemence estava prestes a emitir. A bela mulher se inclinou para a frente, seus olhos brilhando sob a luz suave do ateliê. Com um tom sedutor disse: Embora a luz aqui seja fraca, eu consigo ver uma superfície perfeita. Marceau sentiu seu corpo inteiro relaxar. Um suspiro imperceptível escapou de seus lábios. A maquiagem cumpriu seu papel. Ele respirou aliviado, embora esse alívio logo se tornasse algo mais desconfortável. Clemence aproximou as mãos de seu peito e começou a acariciá-lo lentamente. Seus dedos deslizavam pela pele dele sem parar em nada que pudesse trair a verdade. No entanto, à medida que ela continuava, algo dentro de Marceau se agitou, um pensamento persistente e perturbador que ele não conseguiu ignorar. Por que suas carícias me parecem tão frias e insensíveis? Ele pensou, enquanto seu olhar se fixava em um ponto invisível no ar. As mãos de Clemence, perfeitas em sua suavidade, careciam de calor, daquela leveza que ele nunca soubera que era necessária até agora. Por que seu toque não é terno? Por que não me transmite doçura ou amor, mas sim frieza e vazio? Sua mente, presa em um turbilhão de emoções, o levou a um pensamento ainda mais desconcertante. Por que estou pensando na pia quando a mulher mais linda do mundo é quem me acaricia? As imagens das mãos de Pia, rudes, mas quentes, tomaram sua mente, preenchendo seu peito com algo que o perfume encantador de Clemence, ou sua presença perfeita, não conseguiam substituir. O silêncio se tornava cada vez mais pesado, as carícias de Clemence mais insistentes, enquanto Marceau, por dentro, lutava com um turbilhão de sentimentos que começava a entender. "Pare, Clemence!" exclamou Marceau, sua voz ressoando com intensidade, fazendo-a recuar instintivamente. Clemence parou confusa. Ela deu um passo para trás, sua expressão demonstrando incerteza. Seus olhos procuraram respostas no rosto do milionário, mas só encontraram uma mistura de determinação e algo que ela não conseguia compreender. "O que significa isso, Marceau?" perguntou ela, seu tom oscilando entre curiosidade e desconforto. Marceau respirou fundo, como se cada palavra que fosse pronunciar lhe custasse um pedaço de si mesmo. Finalmente disse: "Nem tudo que brilha é ouro. O olho engana, mas o coração sente. Não julgue um livro pela capa." Clemence arqueou uma sobrancelha mais confusa do que antes. "O que você quer dizer com isso?" insistiu ela, sua voz perdendo um pouco da confiança que a caracterizava. Marceau não respondeu de imediato. Em vez disso, caminhou rapidamente até o interruptor das luzes do ateliê. Com um movimento decidido, ligou todas as lâmpadas, inundando o ambiente com um brilho intenso que iluminou cada canto. Antes que Clemence pudesse reagir, Marceau pegou uma esponja umedecida que estava exposta sobre a mesa. Com um movimento rápido e sem hesitar, passou-a em seu peito,
apagando a maquiagem que ocultava seu segredo. Em questão de segundos, o mapa pustulento de sua pele ficou exposto sob a luz implacável, revelando cada ferida, cada mancha, cada imperfeição que ele havia tentado esconder. Clemence deu um passo para trás, horrorizada. Seu rosto se contraiu em uma expressão de repulsa e um grito agonizante escapou de sua garganta. — O que é isso, Marceau? Isso é simplesmente repulsivo. Onde fica o banheiro? Preciso vomitar e esfregar minhas mãos até não aguentar mais. Como pude tocar nisso? Me dá nojo. Você parece um leproso. Sem esperar uma resposta, Clemence girou sobre os calcanhares e caminhou rapidamente em direção à porta dos fundos, onde imaginava que estivesse o banheiro. O desespero a cegava, e tudo o que ela queria era se afastar do que acabara de presenciar. Ela abriu a porta com violência e parou abruptamente. Diante dos seus olhos estavam Pia e Constanza, escondidas dentro do banheiro, com os rostos refletindo o desconcerto e o medo de terem sido descobertas. Clemence, totalmente fora de si, apontou para as duas figuras e gritou com raiva. — Você me explica quem são essas mendigas? O milionário deu uma longa inspiração e respondeu com sabedoria, demonstrando sua transformação, pois sua vida mudara sem que ele percebesse. — Pia e Constanza são seres muito mais belos do que você, Clemence, com todo o seu esplendor. Pia é a designer desta camisa que você tanto admirou, mas sua verdadeira obra-prima não está no tecido, e sim no modo como ela teceu esperança na minha alma com sua gentileza. Você, Clemence, demonstrou que sua beleza é uma máscara que se quebra diante da primeira verdade que você não pode compreender. Pia e Constanza, em sua humildade, são espelhos do eterno, da essência que nem o tempo, nem a doença podem murchar. Sua beleza não precisa de aprovação. Ela simplesmente existe, como a luz do sol numa manhã clara. O milionário estendeu a mão para Pia e Constanza, seu gesto carregado de solenidade e profundidade que parecia ecoar em cada canto do ateliê iluminado. — Saiam de lá, disse com voz firme, mas repleta de uma suavidade inesperada. O lugar de vocês não é se esconder, assim como minha verdade também não deve estar oculta. Pia pegou a mão de Constanza, que a olhava com uma mistura de incerteza e valentia. Lentamente, ambas saíram do banheiro. O contraste entre a humildade de suas vestes e a magnificência do ateliê era evidente, mas em seus rostos havia uma dignidade que nenhuma roupa de luxo poderia replicar. Clemence, ainda tonta entre o horror e a incredulidade, soltou uma risada amarga e cortante. — Você está me dizendo que essas duas... apontou para Pia e Constanza com um gesto desdenhoso. — São parte da sua vida agora? Perdeu a cabeça, Marceau? O milionário imperturbável virou-se para ela com um olhar que irradiava determinação. — Eu perdi algo, sim, disse sua voz mais baixa, mas cada palavra carregada de peso. Perdi o medo de ser eu mesmo. Perdi a obsessão por buscar aprovação no brilho vazio dos olhos que não sabem olhar além do superficial. Você, Clemence, foi o espelho que me mostrou minha própria falsidade e por isso sou grato a você. Mas agora vejo claramente. Clemence deu um passo para trás. Sua expressão se quebrou brevemente antes de endurecer-se novamente. Marceau continuou. Faça-me o favor de sair da minha mansão, da minha vida e do meu consórcio para sempre. Eu prefiro me rodear de luz, mesmo que revele o segredo das minhas feridas, do que da escuridão que você representa. Clemence bufou de raiva e, em meio a náuseas, saiu cambaleando da mansão. Marceau, Constanza e Pia se abraçaram fortemente, já a sós, sentindo naquele momento que o peso do mundo desaparecia sob a calorosidade de sua união. Lágrimas rolavam pelos rostos dos três tecidas com fios de arrependimento, gratidão e amor. Marceau quebrou o silêncio, sua voz carregada de emoção. Desculpem. Desculpem por escondê-las, por ocultá-las como se fossem algo menos do que a luz que iluminou a minha vida. Elas não mereciam isso. Pia, comovida, respondeu suavemente enquanto acariciava a cabeça de Constanza. Está bem, senhor. O importante é que estamos aqui. Marceau balançou a cabeça com um sorriso que se alargava apesar das lágrimas. Não me chame de senhor, disse tomando suas mãos delicadamente.
e muito menos se aceitar se casar comigo. Constanza, com sua doçura transbordante, apertou os braços de ambos e exclamou com entusiasmo: Diga sim, mamãe, eu quero curar as feridas dele todos os dias. Eu não sinto nojo. Pia chorou de felicidade, incapaz de conter a emoção. Assentiu lentamente, suas palavras saindo como um sussurro cheio de amor. Te amarei até o fim da minha vida, Marceau. Os três se abraçaram novamente como uma só alma, deixando que o silêncio os envolvesse em um final que não era um encerramento, mas o início de algo eterno. O verdadeiro triunfo não está em esconder as cicatrizes, mas em entender que cada uma delas conta uma história de luta, de amor e de renascimento. A autoaceitação não é se render ao que somos, mas abraçar com coragem nossas imperfeições e descobrir que nelas reside a essência da nossa beleza mais pura. Só ao nos aceitarmos plenamente, podemos encontrar o amor que nos cura e a paz que nos eleva. Querido ouvinte, cada vez que comenta, compartilha e dá um gostei em cada história, você ajuda a alimentar um cão abandonado na rua. Deixe seu nome para enviarmos um abraço e uma saudação personalizada.